espero que sim! Hoje a nossa aula é de ciências e vamos iniciar um novo capítulo que é como produzir e conservar alimentos. Nesse capítulo, o nosso primeiro subtítulo é Alimentos e Ingredientes. Você consegue se lembrar o que você comeu? Qual foi o último alimento que você comeu? E o que você almoçou ontem? E o que você comeu há 2 anos atrás nessa mesma data? Eu acredito que não, mas estou falando isso só para que vocês consigam pensar que alguns desses alimentos foram produzidos e para esse processo de produção eles precisaram de alguns ingredientes. Os processos de produção podem ser simples ou compostos e cada ingrediente tem seu próprio processo de produção. Por exemplo, o pão, até ele chegar na sua casa, na sua mesa, para o seu café da manhã, ele teve que ser feito. Então, ele teve um processo de produção, que pode ter sido simples ou composto. O que eu quero que vocês reparem é que cada ingrediente do pão precisou de um outro processo de produção. Por exemplo, o pão precisa de farinha de trigo. E para que a farinha de trigo fosse produzida, ela precisou de uma matéria-prima que era o trigo, isso mesmo. Então, para esse pão chegar na sua mesa, ele passou por vários processos, principalmente os seus ingredientes que também passaram por algum processo de produção. Os processos de produção são classificados em artesanais e industriais. Hoje, na nossa aula de ciências, vamos estudar a produção artesanal de alimentos. A produção artesanal é um processo antigo e bem tradicional. Eles são divididos por etapas. Por exemplo, a produção artesanal do queijo é dividida em etapas e cada etapa tem seu processo. É um trabalho lento e de uma menor produção. Então, ele demora mais tempo para ser feito e quando eles são produzidos, eles produzem menores proporções do que da indústria, que produz muito e muito rápido. Eles são facilmente encontrados em cidades pequenas ou em regiões rurais. Se, por exemplo, você for para a roça ou se você for para alguma cidade pequena, como é o exemplo da cidade da minha tia, que mora em Santo Antônio do Amparo, a cidade dela é conhecida pela produção de café e de alguns doces. E os doces de lá são produzidos artesanalmente. Então, eu posso encontrar facilmente, sempre que eu vou lá, eu sempre tento trazer uma coisinha como lembrança. Diferenças na produção. Elas são muito diferentes da produção das indústrias, muito mesmo, porque cada passo é feito de uma maneira diferente, bem particular. E eles causam menos danos ao ambiente, porque utilizam menos máquinas e só pegam o que precisam para fazer aquela quantidade de alimentos. Normalmente, ela é uma tradição e essa forma de preparo é passada de geração em geração. Faz parte da tradição de família e é muito importante para a cultura de uma região ou de um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês da festa de São Tiago, a festa do biscoito. Essa festa é muito importante e a produção desses biscoitos são feitas artesanalmente. E o que acontece? Essa cidade faz essa festa para que gere lucro para ela. Então é muito importante para que a cidade continue produzindo e outras pessoas continuem consumindo. Além disso, os trabalhadores muitas vezes são os próprios donos da terra. Aqui eu deixei algumas imagens para vocês de produção artesanal. Vocês conseguem perceber que quase não tem nenhum tipo de máquina ou coisas assim para fazer o alimento. Normalmente eles são feitos à mão e cada um é responsável por uma etapa do processo. Olha aqui. Nessa imagem aqui a gente consegue ver que uma das pessoas está preparando o doce, a outra está separando o doce e a outra está enfeitando esse doce aí. Nós temos aqui também um exemplo de queijaria e a outra de uma produção de biscoito. A nossa aula de ciências termina por aqui, mas eu peço que vocês façam a leitura das páginas 66, 67 e 68, que são páginas que vão trazer pra gente alguns processos de produção de alguns produtos artesanais, como queijo ou até mesmo bombons e etc.
Depois de vocês fazerem a leitura dessas páginas, eu espero muito que vocês façam com muita atenção. Eu quero que vocês façam as atividades da página 69, 70 e 71, ok? Beijinhos, até a